Início do audiotexto. Esse áudio traz a leitura do capítulo Introdução, Objetivo, Método e Alcance dessa investigação. E esse capítulo faz parte do livro Os Argonautas do Pacífico Ocidental, de Bronislaw Malinowski, publicado pela primeira vez em 1922. Parte 1. As populações costeiras das Ilhas dos Mares do Sul, com muito raras exceções, são ou eram antes de sua extinção peritas em navegações e comércio. Algumas delas desenvolveram excelentes tipos de canoas de navegação em alto mar, nas quais embarcavam para expedições comerciais distantes ou incursões de guerra e conquista. Os papua-melanésios, que habitam a costa e as ilhas longínquas da Nova Guiné, não são exceções a essa regra. Trata-se, de um modo geral, de marinheiros corajosos, artesãos habilidosos e negociantes argutos. Os centros de manufatura de artigos importantes como a cerâmica, instrumentos de pedra, canoas, cestaria finas, ornamentos valiosos, distribuem-se por diferentes locais, de acordo com a habilidade dos habitantes, a tradição tribal que herdaram ou as condições propícias oferecidas pela região. Por isso, esses produtos são comercializados através de vastas regiões, chegando a percorrer-se centenas de quilômetros. Entre as várias tribos, estabeleceram-se formas de trocas definidas ao longo de rotas comerciais precisas. Uma das formas de comércio intertribal mais notável é a que existe entre os Motu de Port Moresby e as tribos do Golfo de Papua. Os Motu navegam centenas de quilômetros em canoas pesadas e desajeitadas chamadas de lacatoi, que têm velas características em forma de tenazes de caranguejo. Trazem cerâmica e ornamentos feitos com conchas e antigamente traziam lâminas de pedra para os papuas do Golfo, dos quais obtêm em troca sagu e as pesadas canoas escavadas em troncos de árvore, que mais tarde utilizam para a construção de suas lacatoi. Nota 1. Mais a leste, na costa sul, vive a população marítima e diligente dos Mailu, que liga o extremo oriental da Nova Guiné às tribos da costa central, através de expedições comerciais anuais. Nota 2. Por fim, os nativos das ilhas e dos arquipélagos dispersos pelo extremo oriental mantêm constantes relações comerciais entre si. O livro do professor Seligman oferece-nos uma excelente descrição desse tema, especialmente das rotas comerciais mais próximas entre as várias ilhas habitadas pelos Macim do Sul. Nota 3. Existe, todavia, outro sistema comercial muito alargado e altamente complexo, que inclui suas ramificações, não só as ilhas próximas do extremo oriental, mas também as Lusíadas, a ilha de Woodlark e o arquipélago de Trobriand, e o grupo de Entrecostou, penetrando no continente da Nova Guiné e influenciando indiretamente várias regiões distantes como a ilha de Rossel e algumas partes da costa norte e sul da Nova Guiné. Esse sistema comercial, o Kula, é o tema que me proponho a descrever nesse volume, e tornar-se-á evidente que se trata de um fenômeno econômico de considerável importância teórica. Reveste-se de um significado extremo na vida tribal dos nativos que vivem dentro do seu circuito, sendo sua importância totalmente reconhecida pelos próprios, cujas ideias, ambições, desejos e vaidades estão diretamente relacionados com o Kula. Parte 2. Antes de prosseguir com a descrição do Kula, será conveniente fazer uma descrição dos métodos utilizados na recolha do material etnográfico. Em qualquer ramo do conhecimento, os resultados de uma pesquisa científica devem ser apresentados de maneira totalmente neutra e honesta. Não recorreria a ninguém fazer uma contribuição experimental no âmbito da ciência física ou química sem dar conta detalhada de todos os passos das experiências que efetuou, uma descrição exata dos instrumentos utilizados, da maneira como as observações foram conduzidas, do seu número, da quantidade de tempo que lhe foi dedicado e o grau de aproximação com o qual cada medida foi realizada. Nas ciências menos exatas, como na biologia ou na geologia, isso não pode ser feito de forma tão rigorosa, mas qualquer estudo fará o seu melhor de maneira a fornecer ao leitor todas as condições em que as experiências ou observações foram efetuadas. Lamentavelmente, na etnografia, onde a apresentação desinteressada dessa informação se torna talvez ainda mais necessária.
Isso nem sempre tem sido devidamente explicitado e muitos autores limitam-se a apresentar os dados adquiridos, fazendo-os emergir perante nós a partir da mais completa obscuridade, sem qualquer referência aos processos utilizados para sua aquisição. Seria fácil citar obras de grande reputação e de cunho científico reconhecido, em que somos confrontados com generalizações por atacado, sem qualquer informação relativa às experiências que conduziram os autores às suas conclusões. Não encontramos aí nenhum capítulo ou parágrafo especial dedicado à descrição das condições sob as quais as observações foram efetuadas e as informações recolhidas. Ora, eu penso que a linha que separa os resultados da observação direta e as declarações e interpretações nativas das interferências do autor baseadas no seu senso comum e capacidade de penetração psicológica, nota 4, só pode ser traçada com base nessas fontes etnográficas de inquestionável valor científico. Na verdade, um sumário como o que está incluído no quadro abaixo, divisão 4 desse capítulo, deveria ser sempre exibido, de forma que, aqui, num olhar rápido, o leitor possa avaliar com precisão o grau de conhecimento pessoal do autor sobre os fatos de que descreve e formar uma ideia relativamente às condições de observação e formação junto dos nativos. Se pensarmos na ciência histórica, nenhum autor esperaria ser levado a sério se envolvesse as suas fontes em mistério e falasse do passado como se o estivesse a adivinhar. Na etnografia, o autor é simultaneamente o seu próprio cronista e historiador, e embora as suas fontes sejam sem dúvida facilmente acessíveis, elas são também altamente dúbias e complexas. Não estão materializadas em documentos fixos e concretos, mas sim no comportamento e na memória dos homens vivos. Na etnografia, a distância entre o material informativo bruto, tal como se apresenta ao investigador nas suas observações, nas declarações dos nativos, no calendoscópio da vida tribal e a apresentação final confirmada dos resultados, é frequentemente enorme. O etnógrafo tem que salvaguardar essa distância de anos laboriosos entre o momento em que desembarca numa ilha nativa e faz suas primeiras tentativas para entrar em contato com os nativos e o período que escreve a sua versão final dos resultados. Uma ideia geral e breve das atribulações de um etnógrafo, tal como eu as vivi, pode lançar mais luz sobre essa questão do que qualquer longa discussão em abstrato. Parte 3. Imagine o leitor que, de repente, desembarca sozinho numa praia tropical, perto de uma aldeia nativa, rodeado pelo seu material, enquanto a lancha ou a pequena baleeira que o trouxe navega até desaparecer de vista. Uma vez que se instalou na vizinhança de um homem branco, comerciante ou missionário, não tem nada a fazer senão começar imediatamente o seu trabalho etnográfico. Imagine ainda que é um principiante sem experiência anterior, sem nada para o guiar e ninguém para o ajudar, pois o homem branco está temporariamente ausente ou então impossibilitado ou sem interesse em perder tempo consigo. Isso descreve exatamente a minha primeira iniciação no trabalho de campo na costa sul da Nova Guiné. Lembro-me bem das longas visitas que efetuei às povoações durante as primeiras semanas e da sensação de desânimo e desespero, depois de muitas tentativas obstinadas, mas inúteis, com o objetivo frustrado de estabelecimento de um contato real com os nativos, ou da obtenção de algum material. Atravessei períodos de desânimo, alturas em que eu me refugiava na leitura de romances, tal como um homem levado a beber numa crise de depressão e tédio tropical. Imagine-se, agora, o leitor entrando pela primeira vez na aldeia, sozinho ou na companhia do seu cicerone branco. Alguns nativos juntam-se ao seu redor, especialmente se pressentirem que há tabaco. Outros, mais distintos e idosos, mantêm-se sentados onde estão. O seu companheiro branco tem a sua forma habitual de lidar com os nativos e não compreende nem parece querer compreender a maneira como você, enquanto etnógrafo, os terá de abordar. À primeira vista, deixa-o com a esperança de que, quando voltar sozinho, as coisas correrão melhor. Essa era, pelo menos, a minha expectativa. Regressei na primeira oportunidade e depressa reuniu a audiência à minha volta. Umas saudações em Pidgin English, nota, de ambas as partes e algumas trocas de tabaco instalaram uma atmosfera de amabilidade mútua. Tentei então passar o assunto. Primeiro, para começar, com temas que não levantassem suspeitas, comecei a fazer tecnologia. Alguns nativos estavam ocupados a fabricar um ou outro objeto.
Era fácil observá-los e obter os nomes das ferramentas e mesmo algumas expressões técnicas sobre os procedimentos, mas logo se esgotou o assunto. É preciso não esquecer que o Speed English é um instrumento muito imperfeito para expressar ideias e que, antes de se alcançar um treino razoável na construção de perguntas e compreensão de respostas, a sensação é a de que nunca se virá a atingir uma comunicação fluente com os nativos, e eu era incapaz de estabelecer qualquer conversa clara ou detalhada com eles. Estava ciente de que o melhor remédio para ultrapassar isso era empreender a recolha de dados concretos, e então elaborei um censo da aldeia, registrei genealogias, tracei planos e recolhi os termos que designam as formas de parentesco. Mas tudo isso era material, morto, que pouco adiantava para o conhecimento da verdadeira mentalidade ou comportamento nativo. Uma vez que eu nem sequer podia adquirir uma boa interpretação local de nenhum desses temas, nem alcançar aquilo que poderemos designar como o sentido da vida tribal. Relativamente às suas ideias sobre a religião e magia, e às suas crenças na feitiçaria e nos espíritos, nada era conseguido para além de alguns temas superficiais de folclore deturpados devido ao constrangimento do Pidgin English. A informação que recebi de alguns brancos residentes na região, embora valiosa à sua maneira, mais desencorajadora do que qualquer outra relacionada com meu próprio trabalho. Ali estavam aqueles que, vivendo há anos no local, com oportunidades constantes de observar os nativos e de comunicar com eles, pouco ou nada sabiam com exatidão a seu respeito. Como podia eu, então, em poucos meses, ou mesmo num ano, esperar superá-los e ir mais além? Além disso, a maneira como os meus informantes brancos falavam dos nativos e expunham suas opiniões era, naturalmente, de mentes destreinadas e pouco acostumadas a formular os seus pensamentos com algum grau de consistência e precisão. Na maioria, e quer se tratasse de um administrador ou de um comerciante, estavam, como seria de se esperar, marcados por preconceitos e opiniões precipitadas, habituais no homem prático comum, mas tão repugnantes para uma mente que lutava por uma perspectiva objetiva e científica dos fatos. O hábito de tratar com uma frivolidade arrogante o que é realmente sério para o etnógrafo e a negligência voltada àquilo que, para este, é um tesouro científico, refiro-me às peculiaridades e autonomia mentais e culturais, essas características comuns entre os escritores amadores de segunda eram a tônica dominante no espírito da maioria dos residentes brancos. Nota 5. De fato, foi apenas quando me encontrei sozinho na região em que a minha primeira obra de pesquisa etnográfica na Costa Sul começou a avançar, descobri então, à minha custa, onde residia o segredo do verdadeiro trabalho de campo. Qual é, afinal, essa magia do etnógrafo pela qual ele é capaz de evocar o verdadeiro espírito dos nativos, a verdadeira imagem da vida tribal? Como de costume, o sucesso só pode ser obtido através de uma aplicação sistemática e paciente de um determinado número de regras de bom senso e de princípios científicos, bem definidos e não através de qualquer atalho miraculoso que leve aos resultados desejados sem esforço ou problemas. Os princípios do método podem ser agrupados em 3 itens principais. Em primeiro lugar, como é óbvio, o investigador deve guiar-se por objetivos verdadeiramente científicos e conhecer as normas e critérios da etnografia moderna. Em segundo lugar, deve providenciar boas condições para o seu trabalho, o que significa, em termos gerais, viver efetivamente entre os nativos, longe de outros homens brancos. Finalmente, deve recorrer a um certo número de métodos especiais de recolha, manipulando e registrando suas provas. Falemos um pouco dessas 3 pedras basilares do trabalho de campo, começando pela mais elementar, a segunda. Parte 4. Condições adequadas ao trabalho etnográfico. Como já referi, o mais importante é manter-nos afastados da companhia de outros homens brancos e num contato mais estreito possível com os nativos, o que só pode ser realmente conseguido acampando nas suas próprias povoações. É muito reconfortante estabelecer numa base na propriedade de um branco, por causa dos mantimentos e em caso de doença ou saturação da vida indígena. Mas ela deve estar suficientemente afastada, de modo a não se tomar no local onde se vive permanentemente e de onde se sai horas fixas com o objetivo de ir trabalhar na aldeia. Não se deve estar sequer tão próxima que permita um acesso rápido e a qualquer momento para distração. Isso porque o nativo não é um companheiro natural de um homem branco.
E, depois de se ter estado a trabalhar com ele durante algumas horas, observando o modo como arranja seus jardins, escutando as suas informações sobre folclore ou discutindo os seus costumes, é natural que se anseie pela companhia de um dos nossos semelhantes. Mas se estiver só, numa aldeia, com difícil acesso a outros brancos, sai-se para um passeio solitário de cerca de 1 hora, regressa-se e depois, de forma natural, procura-se a convivência dos nativos, desta vez para resolver a solidão como se faria com qualquer outra companhia. E através desse relacionamento natural, aprende-se a conhecê-los e a familiarizar-se com seus costumes e crenças, de forma muito mais conveniente do que quando se recorre a um informador pago e muitas vezes aborrecido. Existe uma diferença enorme entre uma escapela esporádica na companhia dos nativos e um contato real com eles. O que significa isso? Da parte do etnógrafo, significa que a sua vida na aldeia, no início de uma aventura muitas vezes estranha e desagradável, outras vezes intensamente interessante, assume depressa um curso natural em harmonia progressiva com aquilo que o rodeia. Pouco tempo depois de me estabelecer em Omaracana, Ilha Strobriand, comecei de certa forma a participar na vida da aldeia, a esperar com impaciência pelos acontecimentos importantes ou festivos e a interessar-me pessoalmente pelos mexericos e pelas pequenas ocorrências locais. Acordava todas as manhãs para um dia que se apresentava mais ou menos semelhante ao de um nativo. Saía debaixo do meu mosquiteiro e observava a vida na aldeia, despertando em meu redor ou aqueles que já tinham começado o seu trabalho, consoante a hora ou a estação do ano, pois as tarefas eram iniciadas de acordo com as necessidades do trabalho. À medida que dava o meu passeio matinal pela aldeia, podia apreciar detalhes íntimos da vida familiar, de higiene corporal, cozinha ou culinária. Pude observar os preparativos para um dia de trabalho, as pessoas iniciando as suas incumbências, ou grupos de homens e mulheres ocupados com algumas tarefas artesanais, brigas, piadas, cenas familiares, acontecimentos triviais, por vezes dramáticos, mas sempre significativos, constituíam a atmosfera da minha vida diária, tal como a deles. Deve ser lembrado que o fato de os nativos me verem diariamente fez como que deixassem de se interessar, recear ou mesmo de ficar condicionados pela minha presença, deixando eu constituir um elemento perturbador na vida tribal que queria estudar de alterá-la com a minha aproximação, como sempre acontece com o recém-chegado a uma comunidade selvagem. De fato, como sabiam que iria meter o nariz em tudo, mesmo onde um nativo bem educado não sonharia fazê-lo, acabaram por me encarar como parte integrante das suas vidas, um mal ou um aborrecimento necessário mitigado por donativos de tabaco. Mais tarde, durante o dia, qualquer coisa que acontecesse se tomava de fácil alcance e dificilmente escapava ao meu conhecimento. Alarme sobre a aproximação do feiticeiro ao fim do dia, umas 2 grandes brigas importantes e desentendimentos dentro da comunidade, casos de doença, tentativas de cura e mortes, ritos mágicos que tinham de ser executados, tudo isso se passava mesmo à frente dos meus olhos, por assim dizer, à minha porta. Por isso, não tinha de perseguir nenhum desses casos com receio de que me escapassem. E devo insistir que, de cada vez que se passa algo dramático ou importante, é essencial investigá-lo no preciso momento em que ocorre, pois os nativos não conseguem então deixar de falar do assunto, e estão demasiado excitados para se mostrarem reticentes e demasiado interessados para se tornarem parcimoniosos nos detalhes. Também, muitas e muitas vezes, não cumpri a etiqueta, fato que os nativos já familiarizados comigo não hesitavam em apontar. Tive que aprender a comportar-me e, até certo ponto, adquirir a sensibilidade para o que entre os nativos se consideravam boas e más maneiras. Foi graças a isso e à capacidade em apreciar a sua companhia e partilhar alguns dos seus jogos e diversões que me comecei a sentir em verdadeiro contato com os nativos, e esta é certamente a condição prévia para poder levar a cabo com êxito o trabalho de campo. Parte 5. Mas o etnógrafo não tem apenas de lançar as redes no local certo e esperar que algo caia nelas. Tem de ser um caçador ativo e conduzir para lá sua presa e segui-la até os esconderijos mais inacessíveis. Isto leva-nos aos métodos mais ativos de persecução dos testemunhos etnográficos. Como foi mencionado no final da divisão 3, o etnógrafo tem de se inspirar no conhecimento dos resultados mais recentes da pesquisa científica, nos seus princípios e objetivos. Não vou me alargar sobre esse assunto, exceto numa chamada de atenção, para evitar a possibilidade de equívoco.
Estar treinado e atualizado teoricamente não significa estar carregado de ideias preconcebidas. Se alguém empreende uma missão determinado a comprovar certas hipóteses e se é incapaz de a qualquer momento alterar as suas perspectivas e de abandonar de livre vontade perante as evidências, escusado é dizer que o seu trabalho será inútil. Mas quanto mais problemas ele levar para o campo, quanto mais habituado estiver a moldar suas teorias aos fatos e observar esses últimos na sua relação com a teoria, em melhores condições se encontrará para trabalhar. As ideias preconcebidas são prejudiciais em qualquer trabalho científico, mas a prefiguração de problemas é o dom principal do investigador científico, e estes problemas são revelados ao observador, antes de mais, pelos estudos teóricos. Em etnologia, os esforços iniciais de Bastian Taylor Morgan e dos Volker Psychology alemães reformularam a informação mais antiga e em bruto dos viajantes, missionários, etc., e demonstraram o quão importante é a aplicação de concepções mais profundas em detrimento de outras mais superficiais e equivocadas. Nota 6. O conceito de animismo substituiu de fetichismo ou culto demoníaco, ambos termos sem significado. A compreensão dos sistemas de relações classificatórias abriu caminho às pesquisas de sociologia nativa, mais recentes e brilhantes do trabalho de campo da Escola de Cambridge. A análise psicológica dos pensadores alemães propiciou imensas informações valiosas a partir das recentes expedições alemãs em África, na América do Sul e no Pacífico, enquanto as obras teóricas de Fraser, Durkheim e outros já inspiraram diversos investigadores de campo e continuarão, sem dúvidas, a fazê-lo, durante muito tempo, conduzindo-os a novos resultados. O investigador terreno orienta-se fundamentalmente segundo a inspiração da teoria. É claro que ele pode ser ao mesmo tempo pensador e investigador teórico, e nesse caso pode valer-se de si próprio para obter estímulo. Mas essas duas funções são diferentes e, por isso, na pesquisa efetiva, têm de ser separadas, tanto no tempo como nas condições de trabalho. Como sempre acontece quando o interesse científico se passa a debruçar sobre o detrimento do terreno, até aí apenas explorando pela curiosidade de amadores, a etnologia introduziu lei e ordem no mundo que parecia caótico e caprichoso. Transformou para nós esse mundo fantástico, bravio e indescritível dos selvagens num certo número de comunidades bem ordenadas, governadas por leis, comportando-se e pensando segundo os princípios consistentes. O termo selvagem, independentemente da sua acepção original, é conotado com a ideia de liberdade desenfreada, de irregularidade, de algo extraordinário e extremamente bizarro. No pensamento popular, imagina-se que os nativos vivem no seio da natureza, mais ou menos como podem e gostam, vítimas de temores incontrolados, crenças fantasmagóricas. A ciência moderna demonstra que, pelo contrário, as suas instituições sociais têm uma organização muito definida e que são governados pela autoridade, lei e ordem nas suas relações públicas e pessoais, estando essas últimas, para além disso, sob o controle de laços extremamente complexos de parentesco e de pertença clânica. De fato, encontramos-los emaranhados numa malha de deveres, funções e privilégios que correspondem a uma elaborada organização tribal, comunitária e de parentesco. As suas crenças e práticas não carecem de modo nenhum de alguma consistência, e o conhecimento que possuem do mundo exterior é suficiente para os guiar na maior parte de suas árduas empresas e atividades. Da mesma forma, também, as suas produções artísticas não carecem, sob nenhum aspecto, de significado e beleza. Longe está a posição do atual etnógrafo relativamente à famosa resposta há muito dada por uma autoridade representativa a quem foi perguntado quais eram as maneiras e costumes dos nativos, ao qual terá respondido: nenhuns costumes e maneiras de animais. O etnógrafo, com suas tabelas de termos de parentesco, genealogias, mapas, planos e diagramas, prova a existência de uma organização ampla e exaustiva, demonstra a constituição da tribo, do clã, da família e dá-nos um relato dos nativos sujeitos a um código apertado de comportamento e boas maneiras, perante o qual, por comparação, a vida na corte de Versalhes ou na Escoriae se apresentaria livre e fácil. Nota 7. Por tudo isso, a primeira meta do trabalho de campo etnográfico é fornecer esquema claro e firme da constituição social, bem como destacar as leis e normas de todos os fenômenos culturais, libertando dos aspectos irrelevantes. O esqueleto firme da vida tribal deve ser estabelecido logo no início.
Esse objetivo impõe, em primeiro lugar, a obrigação fundamental de uma descrição completa dos fenômenos, sem procurar o que é sensacional e singular, e ainda menos o que é risível ou bizarro. Já passou do tempo em que podíamos tolerar relatos nos quais os nativos nos eram apresentados como uma caricatura distorcida e infantil do ser humano. Esse quadro é falso e, tal como muitas outras falsidades, foi aniquilado pela ciência. O etnógrafo de campo deve cobrir séria e sobriamente os fenômenos de cada aspecto estudado da cultura tribal, não estabelecendo diferenças entre aquilo que é lugar comum, monótono ou vulgar, e aquilo que o surpreende por ser espantoso e raro. Ao mesmo tempo, toda a amplitude da cultura tribal deve ser pesquisada em todos os seus aspectos. A consistência, a lei, a ordem que se revelam em cada aspecto contribui simultaneamente para a construção de um todo coerente. O etnógrafo que se predispõe a estudar apenas a religião ou a tecnologia ou a organização social está a isolar artificialmente um campo de pesquisa que prejudicará seriamente o seu trabalho. Parte 6. Depois de estabelecida essa regra muito geral, vamos aprofundar algumas considerações mais específicas sobre o método. De acordo com o que acabou de ser dito, o etnógrafo no terreno tem o dever de destacar todas as regras e normas da vida tribal. Tudo que é permanente e fixo deve dar conta da anatomia de sua cultura e da constituição de sua sociedade. Mas essas coisas, embora cristalizadas e estabelecidas, não estão formuladas em lado algum. Não há um código de leis escrito ou explícito de qualquer outra forma. E toda a tradição tribal, toda a estrutura da sociedade está escrita no mais escorregadio de todos os materiais, o ser humano. E nem mesmo na mente ou na memória humana, essas leis se encontram definitivamente formuladas. Os nativos obedecem a forças ou ordens do código tribal, sem as compreenderem da mesma forma que obedecem aos seus instintos e aos seus impulsos, sendo incapazes de enunciar uma simples lei psicológica. As normas das instituições nativas são o resultado automático da interação das forças mentais da tradição e das condições materiais do ambiente, tal como a um membro humilde de qualquer instituição moderna, quer se trate do Estado, da Igreja ou do Exército, que lhe pertence e nela está inserido, mas não tem a percepção da ação integral resultante do todo, e ainda menos capacidade de discursar sobre ela. Também, a um nativo seria inútil questionar em termos sociológicos abstratos. A diferença é que na nossa sociedade todas as instituições têm seus membros pensantes, os seus historiadores, os seus arquivos e documentos, enquanto numa sociedade nativa não existe nada disso. Feita tal constatação, é preciso encontrar um expediente e ultrapassar essa dificuldade. E o expediente consiste, para um etnógrafo, na recolha de testemunhos concretos e na elaboração de suas próprias induções e generalizações. Assim apresentado, isso parece óbvio, mas a verdade é que não foi resolvido, ou pelo menos não foi posto em prática na etnografia até o momento que o trabalho de campo começou a ser realizado por homens de ciência. Além do mais, não é fácil conceber aplicações concretas desse método quando passado à prática, nem pô-las em funcionamento de forma sistemática e consistente. Embora não possamos questionar os nativos relativamente a regras abstratas, podemos sempre inquiri-los relativamente ao modo como seria tratado determinado caso. Assim, por exemplo, querendo indagar como lidariam com o crime ou como puniriam, seria inútil colocar a questão nesses termos. Como que atua o impune um criminoso? Pois nem sequer seria possível encontrar as palavras adequadas para expressar essa pergunta na língua nativa ou em pidgin. Mas um caso imaginário, ou melhor ainda, uma ocorrência real, estimulará o nativo a exprimir sua opinião e fornecer informação profusa. Um caso real desencadeará entre os nativos uma onda de discussões, evocará expressões de indignação, mostrá-los a tomar partido, e cada um dos depoimentos evidenciará provavelmente uma riqueza de diferentes pontos de vista, de censuras morais, revelando ao mesmo tempo o mecanismo social acionado pelo crime cometido. Com esse procedimento, será fácil levá-los a falar de outros casos similares, lembrando outros acontecimentos ou a discuti-los em todas as suas implicações e aspectos. A partir desse material, que deve cobrir a maior gama de fatos possível, as conclusões obtêm-se por simples indução. O tratamento científico difere do mero senso comum, em primeiro lugar, porque o investigador ampliará muito mais a perfeição e minúcia do inquérito, de forma escrupulosamente metódica e sistemática. Em segundo lugar, porque a sua mente treinada cientificamente
conduzirá a pesquisa através de pistas realmente pertinentes a metas de importância efetiva. De fato, o objetivo do treino científico é dotar o investigador empírico de um mapa mental, pelo qual se possa orientar e definir o seu caminho. Regressando ao nosso exemplo, os vários casos discutidos revelaram ao etnógrafo a maquinaria social da punição. Essa é uma parte, um aspecto da autoridade tribal. Imagine-se que, para além disso, e através de um método similar de ilação a partir de dados concretos, ele obtém informações sobre a liderança na guerra, nos empreendimentos econômicos, em festividades tribais, e então terá encontrado todos os dados necessários para responder a questões sobre o governo tribal e autoridade social. No trabalho de campo efetivo, a comparação dos dados e a tentativa de sua articulação revelaram falhas e lacunas frequentes na informação, o que, por seu turno, incitará ao prosseguimento da investigação. Pela minha própria experiência, posso dizer que muitas vezes os problemas pareciam claramente resolvidos até começar a escrever um pequeno rascunho preliminar dos resultados. E era só nessa altura que me apercebia das enormes deficiências que mostravam onde residiam os novos problemas e me encaminhavam para o novo trabalho. Na verdade, gastei alguns meses entre a minha primeira e segunda expedição, e mais de um ano entre essa e a posterior, revendo meu material e preparando-o para publicação. Mas de cada vez que eu fazia, estava ciente de que teria que voltar a reescrevê-lo. Esse processo de cruzamento entre o trabalho constitutivo e observação pareceu-me particularmente produtivo, e penso que não poderia ter realmente prosseguido sem ele. Refiro esse troço da minha própria história apenas para demonstrar que foi dito até agora não é um programa vazio, mas sim resultado de uma experiência pessoal. Nesse volume, apresenta-se a descrição de uma grande instituição multifacetada e com a qual se relacionam variadíssimas atividades associadas entre si. Para quem reflita sobre o assunto, tornar-se-á claro que a informação sobre um fenômeno tão complexo e com tantas ramificações não poderia ser obtida com algum grau de exatidão e perfeição sem uma interação constante entre tentativas construtivas e verificações empíricas. De fato, elaborei um esboço da instituição do CULA pelo menos meia dúzia de vezes enquanto me encontrava no campo e nos intervalos entre as minhas expedições. De cada vez que o fazia, surgiam novos problemas e dificuldades. A recolha de dados concretos sobre uma vasta gama de fatos é, portanto, um dos pontos principais no método do trabalho de campo. O dever obriga não à mera enumeração de alguns exemplos, mas ao enunciado tanto quanto possível e exaustivo de todos os casos verificados, e nessa recolha de casos, quanto mais claro for o mapa mental, maior será o seu êxito. Mas sempre que os dados da pesquisa o permitirem, esse mapa mental deve ser transformado em algo concreto, materializado num diagrama, num plano ou numa tabela sinóptica exaustiva dos dados verificados. Já há muito em que nos habituamos a encontrar em todos os livros aceitáveis sobre nativos uma lista completa ou uma tabela da terminologia de parentesco, incluindo todos os dados relativos a esse assunto, e não apenas algumas relações ou designações estranhas ou fora do comum. Na investigação relativa ao parentesco, o encadeamento das relações umas nas outras leva naturalmente à construção de tabelas genealógicas. Já praticado por autores fundadores reconhecidos como Munzinger e, se bem me lembro, Kuberry, esse método veio a ser desenvolvido em plenitude nos trabalhos do Dr. Rivers, também no estudo dos dados concretos das transações econômicas, com vista à circulação e ao percurso histórico de um objeto valioso. O princípio da perfeição e da profundidade permitiu a construção de tabelas e transações semelhantes àquelas que encontramos no trabalho do professor Seligman. Nota 8. Foi seguindo o exemplo do professor Seligman nessa matéria que consegui estabelecer algumas das regras mais difíceis e detalhadas do CULA. Quando possível, o método de redução da informação a cartas ou tabelas sinópticas deve ser extensivo ao resultado e praticamente todos os aspectos da vida nativa. Todos os tipos de transações econômicas podem ser estudados seguindo casos reais, relacionados entre si e registrados numa carta sinóptica. Também aqui se deve conceber uma tabela, incluindo todas as oferendas e presentes habituais em determinada sociedade.
Uma tabela que inclua uma definição sociológica, cerimonial e econômica para cada item, sistemas de magia, séries relacionadas de cerimônias, tipos de atos legais também podem ser registrados de forma que cada entrada possa ser definida sinopticamente sobre várias categorias. Além disso, os recenseamentos genealógicos de cada comunidade estudados mais em detalhe, mapas extensivos, planos diagramas ilustrando a propriedade da terra cultivada, os privilégios de caça, pesca, etc., servirão como documentos fundamentais de pesquisa etnográfica. Uma genealogia não é mais do que uma carta sinóptica de relações de parentesco articuladas entre si. O valor como instrumento de pesquisa consiste no fato de permitir ao investigador formular questões a si próprio em abstrato, questões que podem, ao mesmo tempo, ser colocadas concretamente ao informante nativo. Como documento, o seu valor consiste no fato de fornecer, em diversos dados autenticados, apresentados segundo um esquema natural de associações. Uma carta sinóptica da magia preenche a mesma função. Como instrumento de pesquisa, utilizei-a com o fim de averiguar, por exemplo, as ideias sobre as características do poder mágico. Como uma carta à frente, podia abordar de maneira fácil e conveniente diferentes tópicos e registrar as respectivas práticas e crenças contidas em cada um. Assim, através de uma ilação, geral para todos os casos, pude encontrar respostas para o meu problema abstrato. Não posso aqui tecer mais considerações relativas à discussão dessa questão, pois por isso implicaria algumas precisões no que se respeita, por exemplo, à diferença entre o registro de dados concretos e reais, como a genealogia, e aquele que visa resumir os contornos de um costume ou crença, tal como seria o caso do registro de um sistema mágico. Voltando mais uma vez à questão da honestidade metodológica, já discutida na divisão 2, queria agora salientar que o procedimento relativo à apresentação de dados concretos dispostos em tabela deve ser aplicado, antes de mais, às próprias credências do etnógrafo. Ou seja, um etnógrafo que pretenda ser respeitado deverá patentear clara e conscienciosamente sobre a forma de tabela aquilo que no seu trabalho resulta das próprias observações diretas e aquilo que, por seu turno, resulta a uma recolha indireta de informação. A tabela seguinte pode servir de exemplo para esse procedimento, ao mesmo tempo que permitirá ao leitor aferir credibilidade de qualquer declaração que tenha especial interesse em verificar. Com a ajuda desta tabela, das muitas referências dispersas ao longo do texto relativas à forma e às circunstâncias e ao grau de exatidão com o qual alcancei cada dado concreto, espero ter eliminado qualquer eventual obscuridade relativa às fontes deste livro. Fim do audiotexto. Eu sou a Adélia Leonel e gravei esse áudio para o projeto Feito para Escutar, diversificando o acesso da leitura através da produção de audiotextos de arqueologia e antropologia. Esse projeto é coordenado por professores do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, com apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, através do edital PIPA 2024. Consulte o guia de audiotextos do nosso projeto para saber mais sobre nossas escolhas.